Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, sexta-feira, 10 de julho de 2026, e o bicho tá pegando. Eu já rezei para Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Oxalá, já tomei o meu cardiocetil, o meu remédio de pressão alta, de pressão baixa, de diabetes e o diabo a quatro, porque Maracás entrou numa situação de calamidade. O que está faltando aqui é criticidade e vergonha na cara. Mas hoje vamos lá para mais um vídeo que a gente vem tentando revelar e desvelar o que está por detrás de cada ação, de cada movimento e de cada evento político local, né? E eu quero também aproveitar e dizer para vocês que o que eu vou destacar aqui trata-se de semelhanças, não é? Aquilo que tem de igual e parecido entre os grupos oponentes do que necessariamente o que eles têm de diferente, porque tá difícil achar as diferenças, certo? E o foco ainda continua sendo o bendito Programa de Governo Participativo, PGP, não é? Na semana passada, o PT organizou seu PGP lá em Jaguaquara e ontem organizou em Jequié, não é? Tá saindo pelos vários territórios para este tal bendito PGP. Ok. É também compreensível que no período eleitoral os grupos comecem a se organizar para o vamos ver do jogo, não é? Então, enquanto Jerônimo corre pelos territórios, Grampinho está correndo pelas principais cidades do interior. Ora, se já esteve aqui, não é, Jerônimo, em Jaguaquara e em Aguarijequié, também recentemente Grampinho esteve em Feira de Santana e também em Jequié, não é? E o que é que acontece? Ambos os grupos organizam as suas comitivas do interior para preencher o evento com pessoas e depois eles ficarem disputando quem teve mais. É comum também a participação daquelas atrações e locutores exaltadas que parece pastor de evangélico de igreja marrom, não é? É comum aqueles discursos e as promessas que fez e que vai fazer, que fez e que vai fazer, e a oposição de que não fez e do que deixou de fazer, do que eles pretendem fazer. E da participação, é claro, das chamadas mídias sujas, que são aquelas mídias, não é? Compradas para estar lá exaltando, denunciando aquilo que os seus candidatos querem. E aí, nessa disputa de narrativa, também tem a disputa do uso da máquina pública. E é isso que eu gostaria de revelar para vocês. Jerônimo vai fazer a campanha dele, a Semineto vai fazer a campanha dele e alguém vai vencer. Mas o que a gente percebe é como eles disputam, não é, a máquina pública. Ora, lá no evento de Grampinho, Zé Cocá, que ocorreu em Feira de Santana e também de Jequié, mas em feira, estava cheio de ônibus e de carro de prefeitura do interior. Dona Guida esteve lá, eu vi, eu tenho fotografias, imagens, eu vi, não é? Dona Guida e outras pessoas aqui de Maracás, é normal, não estou dizendo que ela não deva ir não, né? Foi, provavelmente, se ela estivesse na Secretaria da Assistência Social, iria levar um ônibus, é fato, não é? Assim como ontem eu fiquei chocado, passando aqui pela praça, tô vendo ônibus, grupo de pessoas parado atrás da igreja, todo mundo se organizando em comitiva para o evento de Jequié, lá do PGP, do PT, não é?
Eu até ia parar e fazer um vídeo aberto, uma live, mostrando como se usa a máquina pública. Mas, infelizmente, estava no outro compromisso, eu só reconheci e vi, não é? E aí fica aquela coisa, esses ônibus são financiados por quem? Não é? As pessoas que estavam lá, quem são? São funcionárias? Saíram do seu local de trabalho? Né? Eu soube que Jonas levou um ônibus e no final da noite estourou denúncias de ônibus de tudo que é lugar e vi Jonas, inclusive, lá em pé na frente de um ônibus. Jonas, não é, leva o presidente da Câmara, um grupo de pessoas, ele está acostumado a levar funcionários, utilizar máquina pública para levar, receber deputado na Feira Livre, para esses eventos. E aí você me pergunta, tem algum problema? Não, mas tem problema se ele estiver utilizando a máquina pública, o dinheiro público. E isso, gente, acontece o tempo todo. E é naturalizado, ninguém diz nada. O funcionário entra para o ônibus, vai para o evento dizendo que ele é obrigado, porque senão vai sobrar para ele. A mídia local fica botando discursinho de prefeito, discursinho de homenagem a locutor, não é? Fotinha de Zé Cocá sambando no meio do povo, de Netinho batendo tambor, como se isso fosse normal. E é sobre esse aspecto que eu queria também estar falando aqui, não é? Se a justiça eleitoral não tomar uma providência, mais uma vez a coisa vai se repetir de ambos os lados. E aí eu queria fechar essa conversa com os vídeos de Nelson e Gilmazinho, porque foram verdadeiros memes, não é? É interessante, deixa eu ver aqui onde é que eu anotei. Não é? Nelson, no perfil do Itiruçu Online, foi entrevistado e ele disse um monte de coisa, dentre outras coisas, que este ano ele vai pedir voto de casa em casa e que os candidatos dele é Ivonilde Caetano e Patrick, não é? Que ele tem até mais, que vai dar uma lembrancinha para os outros. Lojistas, ofereçam lembrancinhas para Nelson para entregar os candidatos. Nelson está igual puto ruim, tem compromisso com tudo que é candidato e ele não sabe para quem dá. Ele está assim com a mão na cabeça para não perder o juízo. Porque quem deveria estar organizando a campanha era o partido. Mas como o partido aqui é insuficiente, é de aluguel, todos eles sobra para essas figuras, né? Gilmazinho, numa entrevista também ao Bahia Oficial, é perguntado como justifica antes ele ser oposição e agora ele está com o governo. Ele diz, né, sem medo nenhum de perder um fio de cabelo que não tem, que ele era oposição, mas ele se sente privilegiado estar junto com o povo do PT. Né? Porque ele tem um lugar dele, mas ele está junto com o povo do PT, não é? E que entende por que é que o povo é 13, por causa das políticas públicas do PT. Políticas essa que ele, de direita, bolsonarista, quase com o pé na extrema-direita, sempre foi contra, não é? Tá vergonhoso aquilo que Gilmazinho está se sujeitando. Porque eu, no lugar dele, faria francamente, eu sou de direita, entrei nesta parceria, conservo os meus princípios, sou contra as políticas públicas, porque é isso que eles são, na verdade, mas estou enfrentando isso com dignidade, estou dando a minha palavra. Não, ele tem que vestir a capa de que ele e Nelson são esquerdistas e ideologicamente de esquerda. E aí eu gostaria de perguntar para os dois, e principalmente para Nelson, que vai aqui passar de casa em casa, não é? Pedindo voto, eu gostaria de saber se ele vai falar sobre a revogação da eleição de diretores, que ele fez isso no início do ano
por vingança e que sempre foi uma política defendida pelo PT desde a construção da Constituição de 88. Ele vai falar sobre isso, não é? Ele vai falar dos 27 milhões que sustenta licitações de empresa e até hoje, desde a época Sóia, nenhum concurso público, não é? Ele vai apresentar algum plano de combate à violência e às drogas, não é? Principalmente que anda levando a nossa juventude. A minha filha aqui já está perguntando se ela vai para o Colégio Normal Municipal de Maracás estudar e se é verdade que os adolescentes usam droga. O que é que Nelson responderia para a minha filha? E a galera da educação que aceitou, né, usurpar o lugar de diretores? Não é? Nelson vai bater nas portas da casa da gente e falar sobre o problema acumulado de água que vem desde a época Sóia e que ele, representando o governo de estado, também nunca deu retorno nenhum positivo. O que é que acontece com o chafariz lá da delegacia, do campo, que o povo está dizendo que está com gosto de ferro, com gosto de plástico e sem funcionar, não é? Ele se manifestou alguma vez por uma das lutas do presidente Lula, que é o fim da escala 6x1. Ele vai falar por que é que ele não se manifestou com a campanha da esquerda e do PT sobre a taxação dos trilionários, porque não é justo eu pagar, não é, imposto na mesma proporção que um trilionário paga, não é? Ele vai falar, por acaso, que o PT nacional anda por aqui com o PT Bahia por causa dessas coisas, não é? Ele vai falar do plano de segurança nacional que a direita de Zé Cocá, não é? Cortou e não aprovou no Congresso, prejudicando Lula e o país para defender bandidos, não é? Ele vai falar sobre a questão da dosimetria? Não, não é? Ele não vai falar porque ele é um picareta, não é? Ele é um canastrão, ele é um petista prepotente, não é? E ele é um petista de mentira, não é? Ele é um grande oportunista, com consentimento do PT Bahia, porque o palanque de Jerônimo tá podre desses prefeitozinhos de direita, de extrema direita e bolsonarista. E tem uma corrente do PT, não é, que a gente deve respeitar a história, que anda por aqui com o que os companheiros falsos estão fazendo. Eu estou esperando Nelson, Lió, Zé Cocá, Gilmazinho, Guidinha passarem aqui na minha casa para pedir voto e para apresentar os seus candidatos. Que eu quero jogar na cara desta gentalha uma misturinha maravilhosa que me ensinaram aqui, que é uma fórmula que foi criada por Marizane Mariniello, que ela açoitou na cara de salafrário, não é? Que fica cantando de galo em jogo de eleição e de política. Vem aqui, Nelsinho, todinho sem cheiro, não é? Vem aqui que eu estou preparado para jogar em você e na laia ruim que compõe a classe política dessa cidade, os canastrões, né? A mesma coisa. E se você, Nelsinho, pudesse vir com Lió, com Tunga, com os donos das empresas de licitação que servem a você, não é? E a prefeitura, desde a época de Sóia, a gente dava um banho generalizado, né? Tomem vergonha e o povo precisa entender que não é possível a gente ver tudo isso, bater palminha e concordar. E os funcionários, a gente vai ficar de olho, porque vocês não podem entrar nesta pouca vergonha que sustenta, não é, esse cartel de gente que vive do dinheiro público. Vamos trabalhar, meu povo. Deus não deixa ninguém na mão, não. Mas a gente tem que ser honesto. A gente tem que encarar. A gente tem que dizer não. A gente tem que cortar, porque a coisa aqui tá feia. Sigamos.